Vou provar-vos que karma é inegociável para pessoas comuns e correntes. Sim, comuns e correntes. Porque você não é um mestre, nem eu. E também, como título desse vídeo, como entender o karma através dos signos, algo nunca falado antes. O que eu coloquei aqui de começo nesse slide, nessa foto? Aqui é a representação de uma célula diabética. Sim, a célula de um diabético, dito assim. Ela está cheia de açúcar. O médico faz uma bateria de exames microscópicos e denota que as suas células até se comportam normalmente. Não há nenhum aspecto formal na célula que indique que você é diabético. Mas tem um porém. Essas células aparentemente saudáveis não possuem receptores abertos à insulina. O sujeito pode come frutas selecionadas, né, dentro da dieta para esse mal e nada acontece. E toma medicamentos, continua com diabetes até o término de sua vida. Agora, temos também a vida como exemplo. Eu não pedi para nascer. Isso é uma prova intuicional em que você nasce sem pedir. Ou pediu. Mas mesmo que você peça para si mesmo, você agora tem um acordo consigo mesmo. Então não há como voltar atrás. Mas tem um porém na questão da vida. Tudo que nasce, morre. Ou deve morrer. Por quê? Isso está se falando do sentido da vida, que se chama experiência, não permanência. Permanência é o que você foi, não é mais e será novamente. Porém, com a obrigatoriedade da experiência. Toda consciência tem que passar pela experiência daquilo que ela não é. Senão ela não seria consciência, ela não seria completa. Então, peguem o plano físico, onde é o único lugar, como alguns, né, defensores da matéria dizem, mesmo com alguma pitada mística, de que esse nosso plano físico é o que fala sobre sete. Ele fala tudo. De certa forma, sim. Só que a gente não consegue traduzir sinais, mesmo na matéria. E nós estamos agora aonde ouvindo esse vídeo? Uma célula aparentemente perfeita que se recusa em receber insulina. O pâncreas está bom. A célula que não aceita, porque ela está construída dentro de uma programação. De quem? Mamãe não era diabética, nem vovô. Não vale a questão familiar, ancestral, nem DNA. Digamos, por exemplo, na minha família, muitos foram acometidos com diabetes. Eu não sou, meus filhos não são, e provavelmente nunca serão. Então não vale uma regra rígida quando se fala de karma. Origem, raiz da palavra carro depois no latim. É movimento. Depois que passa a se manifestar, não há volta para trás. Só há experiência e o término dela. Conclusão. Também acontece a prova no universo, inclusive no estudo científico, na física, dita física quântica, em que se fala de um Big Bang, um ponto inicial, singularidade, segundo Einstein, e também a morte, ou seja, a contração desse universo voltando ao ponto. Isso é imutável, mesmo para a ciência cética.
E voltamos para a morte celular, que também vai acontecer. Inclusive, você está vivo agora, suas células estão morrendo. Elas não estão apenas nascendo, elas estão nascendo e morrendo, se renovando. Até eu sempre falo, a cada 7 anos, todos os seus cabelos e todas as suas estruturas morrem. E você não percebe. Você está morrendo achando que está vivendo. Depois que se nasceu, há a tendência de acabar. Então não há como você negociar isso numa clínica, num divã, numa religião, numa crença, numa escola iniciática, com graus e tudo mais, porque a única coisa que está tendo a sensação de graus é sua personalidade, que seria o fantasma do seu eu real, que é pura consciência. Mas por que a consciência deixa acontecer tudo isso? Nascer e ter que morrer? Tem pessoas aí, entusiastas em grandes dietas, que vão fazer você rejuvenescer, e ter ampla longevidade. Para que isso? De qualquer forma, se você existir 300 anos, por exemplo, Maomé, quem mais? Muitos outros aí, seres até históricos, como Matusalém, que dizem aí que existiu de 300 a 400 anos, onde é que eles estão agora? Já desencarnaram e voltaram muitas vezes, é o ciclo da impermanência. Impermanência é o sentido da vida, para você que procura. Se você procura alguma coisa fixa, fixa só a consciência. Como, por exemplo, quando a gente se lança numa experiência espiritual, eu, por exemplo, eu vou em alguns lugares de um astral superior, onde sempre é a mesma configuração. Claro que o astral, por exemplo, ainda é um mundo de formas. Tudo que tem forma, vejam, tudo que tem forma é impermanente. A partícula já vem com uma programação, e isso já se estuda na ciência convencional, que os próprios quarks eles já preveem o futuro. Não é que eles preveem, eles já têm um mapeamento, uma direção. É a mesma coisa, se você quer ir para o norte do país, você não vai para o sul. Não vai dar certo. Você vai ter muitos problemas forçando, querendo atravessar a Antártida para chegar lá no outro polo e passar por muitos problemas desnecessários para chegar, né, no norte através do sul. Você sabe que isso é impossível humanamente. Agora vamos falar de outro problema. Vejam o comportamento dessa chama. A pessoa está com o palito na horizontal. Por que que a chama está na vertical? Por que diabos que você faça de esforços, tentar fazer o fogo ficar horizontalizado, ele tende a subir. Porque a natureza do fogo é a verticalidade. É a expansão. E agora? Esse copo d'água, ele está visivelmente inclinado. Por que que a água permanece horizontalizada? Porque a natureza da água é a horizontalidade. Só que temos uma coisa, temos mais dois elementos visíveis que a gente chama no hinduísmo de Mahapunshabhutanas. Cada elemento tem o seu par. É macho e fêmea. É como nossos corpos existenciais. Corpo físico, fêmea. O etérico, macho. O astral, fêmea de novo, é emoção. Depois a razão, corpo mental. Depois tem os corpos neutros, que não participam diretamente disso, mas são a matriz para todas essas coisas quando se manifesta. O próprio Akasha, ele acaba morrendo no corpo físico. Nós não temos consciência plena no corpo físico porque a experiência do Akasha é ir para a caixa, caixão, ser enterrado, saber como é. E, no entanto, não desaparecer do mapa. Mas é necessário esse trânsito. Mas daí você diz, não, mas tem mestres que negociam o karma. Por um mestre, mesmo um mestre, quando ele se torna mestre, ele teve que passar por esse círculo de vidas e mortes. Senão ele é um mestre
meia boca. Ele vai ser um elemental da natureza, aquele que nunca toma forma. Ainda tem alguns, grande maioria deles, que toma forma de minerais, vegetais e animais. Só deixa de ser intrinsecamente elementar a vida de um ser quando ele se torna humano porque começa a raciocinar. Ah, então o comportamento corporal dita na psicologia é válido? Não, porque o sujeito ele vibra nessas leis kármicas na psique que o psicólogo, não sendo clarividente, não vê. Ele não sabe o que é uma emoção, ele sabe o que é um comportamento de uma emoção. Muito raramente ele acerta baseado nesse comportamento. Ele deveria, na verdade, se fosse um pouco mais aberto, estudar o comportamento dos elementos, mas ele teria que entrar na astrologia, que é muito mística para ele, não é pauta e nem rendável no estudo acadêmico. Perceba que quando você está diante de uma pessoa, não é o signo, veja, isso nunca é falado em astrologia, não é o signo, por exemplo, eu sou de um signo de fogo, mas o meu signo é o tal. Eu não me comporto como se fala aí, por exemplo, o meu signo é muito, né, sofre muito pejorativo, tipo Satanás. Sou do signo de Áries. Todo ariano é violento, agressivo, nervoso, neurastênico. Eu não sou. E muitos que eu conheço do meu signo, né, meu signo, como se a consciência precisasse de signo. Sim, ela precisa, mas ela não permanece no signo. Tanto é que em cada vida você tem um signo diferente, com nome diferente, até sexo, né, gênero diferente. Ou talvez até venha andrógeno, com os dois. Tem de tudo. Então, a coisa é aleatória, não é determinista, mas em alguns aspectos, algumas coisas são aleatórias, outras são deterministas. Esse é o equilíbrio. É você não se apegar numa conclusão exata e incorruptível. Todos somos corruptíveis. Tudo que a gente fala, tudo que a gente opina, não tendo viés de consciência plena, de equilíbrio, vai ser falho. Qualquer área, por mais catedrática que seja. Então você percebeu que há um comportamento visível, ó, estamos provando fisicamente. Só que o fogo, ele tem uma parelha, aquilo que o alimenta, que é o ar. Então, muito comumente, vamos ver pessoas que vêm com planejamento de fogo e com alguma afinidade com os signos do ar. O ar comunica e o fogo ensina, mostra. A água tem a sua parelha, a terra que afirma. São signos mais horizontalizados, elementos, na verdade. Esqueça o signo, a nomenclatura ocidental para signos, que até mesmo no Oriente os signos são representados apenas por animais. Não tem outros tipos de arquétipos abstratos, como balanças e tudo mais. Então, perceba o quanto a gente não entende as coisas. Se a gente fizesse um casamento perfeito entre a espiritualidade e a ciência, teríamos consciência. Nada mais. Paz e verencial a todos.